Quer que eu leia essa manchete aí pra vocês aqui? Manda ver, Manel. Chefes tóxicos atingem 8 em cada 10 executivos. Diz estudo. Depois eu comento porque essa notícia eu fiz a curadoria, mas vai lá. O que é tóxico? O que é tóxico, né? Vamos só pra gente situar, fica todo mundo na mesma página. O que Tóxico, que é tóxico? agrotóxicos. Ó, vamos lá. Aí ele fala assim, principais características desse tipo de profissional são Boa. prática de assédio moral, desonestidade, agressividade, narcisismo e Incompetência. incompetência. Porra, cara, eu acho que eu conheci alguém assim, viu? Sério mesmo. Esse combinado. Ah, mas tá cheio. sem assédio moral. Eu acho que assédio moral Agora, não tem. engraçado que 8 em 10 é um número alto, né, velho? Pra mim, assim, as pessoas, os chefes... Não, tem que ver, peraí, tem que ver Calma. a pesquisa também. É. Eu entendo. Mas independente da pesquisa, uma coisa é fato, e isso é só pegar o padrão de um executivo dos anos 80, dos anos 2000 e hoje, está muito melhor do que era. Só que a curva de crítica ao modelo tá mais acelerada. Sim. Então, tipo assim, ó, eram muito tóxicos e não podia nem reclamar. De repente, alguém começou a reclamar. Falou assim, gente, isso aqui tá um absurdo. Qualquer motivo, assédio moral, assédio sexual, racismo nas empresas, um monte de motivos justos. E você vai aprofundando, vai aprofundando. Se 8 em cada 10 são tóxicos, eu fico pensando assim, será que essas pessoas que responderam não são chefes de ninguém? É isso aí, sabe? Porque senão elas também são 8 em 10. Uhum. E aí o que tá acontecendo nesse mundo? Não, é exatamente isso é legal, porque eu fui ver, a gente às vezes recebe, galera, aquela notícia que impacta. Essa impactou, né? Estamos trazendo aqui para vocês. E vamos fazer o trabalho certo. Eu fui ver a pesquisa aqui, ó. Se rodar aí, ó, Pedrão, dá uma procurada, foi feita com 300... Continua ali. 300 e... peraí, vamos achar aqui o número certo. Vai, 380 pessoas foi a amostragem. 321 ali, ó. Ó, 321. 300, ó, O problema... aqui, ó, 321 profissionais do nível de gerência, ou seja, chefe Olha lá. de chefe, diretoria, presidente e conselho de empresa. Então, ó, eles já perguntaram se trabalhavam ou trabalhavam com... Já trabalharam ou trabalham com um chefe tóxico. E 78% diz que sim, é quase 80%, né? Arredondaram a pesquisa e a amostragem foi de 321 profissionais. Vamos lá. Vamos pegar uma empresa grande, uma empresa grandona no Brasil, tem 10 mil funcionários, grandona. Quantos gerentes tem numa empresa de 10 mil funcionários? Não, mas aí altos executivos, mano. Não, sim, gerente pra cima ali, ó. Ah. 1000. 1000. Então, será que a pesquisa foi feita numa empresa só? Foi feita com 3 empresas? Foi feita com 4? Foi empresas de médio porte? Tá falho! E o que eu vejo, às vezes a mídia vai soltando aquela matéria, assim, porque é uma manchete estrondosa. Agora vamos lá. Eles não deixaram claro, né? Não como deixou eles fizeram. claro. Então, galera, dica critique. Vai na notícia, lê e interpreta esse negócio, porque você fica assustado. Você fala, caramba, meu chefe é tóxico. Porra, se 8 em 10... Ele é tóxico, eu não sabia. Não, aí você faz as contas, assim, na minha empresa tem, sei lá, 80%, tem porra. 10 departamentos, finanças, jurídico, compras... É que assim, Aí você faz a conta, todo mundo é tóxico. 8 em cada 10 já trabalharam. Com alguém tóxico. Já trabalharam, Vocês já trabalharam não com alguém... necessariamente trabalham. Vocês já trabalharam com alguém Tá, mas, ó, tóxico? vamos Vocês já lá. trabalharam com alguém Vamos- tóxico? Vamos só colocar também um parênteses aí, em especial em relações de chefia, que a gente já falou de jabuti na árvore. Isso é uma coisa. Não é- Tudo bem. Tudo bem, existem os jabutis. Mas você falar que um chefe é incompetente É muito... em casos específicos, generalizar é sempre burro. Não, é Beleza. tipo assim, a área não tá funcionando. Mas 80%? É muito impossível. Assim, será que não é você que não adapta Não, conhecimento? mas talvez não, se você não. olhar pra trás, que eles já trabalharam, não é tão impossível Já assim. trabalharam e, assim, foram características que as pessoas, inúmeras, entre elas a incompetência, entendeu? Não significa que todo mundo que respondeu mencionou a incompetente. Eu concordo. Talvez o único ponto que eu Às gostaria... vezes mencionou o assédio moral. Então. E o outro falou narcisismo. Eu só né? gostaria nessa pesquisa que a pergunta do Yin Yang tivesse sido feita. Sim. Você já teve chefe tóxico? Sim. Você se considera pessoa tóxica? Legal. Se a resposta fosse 1 em 10, eu ia falar assim, tá errado. Porque os caras veem todo mundo tóxico e eles, não.
É, o que você considera uma pessoa tóxica, né? Preenche aqui, né? Você é narcisista, você faz assédio sexual, assédio E a, moral. gente, e a gente sempre procura se colocar no centro e julgar o outro, né? A gente nunca se coloca em autocrítica e em autoexame, enfim, você... Um exemplo, depois a gente pode olhar. Tem aquela série, 100 Humans, tipo 100 humanos. Sim. Eles pegam 100 pessoas Jogam. e vão fazer alguns testes, né? Sim. Aí ele pergunta, vocês acham que vocês estão acima da mediana, da média das pessoas mais bonitas ou abaixo? Então, a primeira, você está acima das pessoas mais bonitas? Média. Então, se você pensa assim, pô, a cada tem 100 pessoas aqui. Tem que ser bonito mais só que 50. 65 pessoas consideraram mais bonitas que a média. Ó. Aí você considera mais feia? 33% considerou mais feia. Tá errado a percepção. Sim. Tem que ter 50 mais bonita e 50 mais feia. É lógico. E esse fator acontece no emprego também. Lógico. Você fala assim, às vezes considera menos tóxico que a média? Olha a pergunta capciosa. Não, isso é bem legal que você está E falando. tem, Com e tem um certeza, dado sou menos tóxico interessante: 70% das pessoas se acham mais inteligentes do que realmente são. Isso é muito bom. Isso é um viés de confirmação que não diz respeito uma coisa intencional das pessoas. É coisa do ser humano. A gente é enviesado em tudo que a gente faz, entendeu? Inclusive essa pesquisa é enviesada, na minha visão. Eu também acho enviesada. Último exemplo. Não, mas agora... Antes da próxima, eu tenho um exemplo. Não, sim, mas é só para comentar uma coisa de ambiente tóxico. Que às vezes a gente vê essa toxicidade dentro do ambiente como uma causa que você conecta direto com o teu chefe, como uma ação dele. Mas a ação, digamos assim, narcisista, ou dele assediando as pessoas. Às vezes, o ambiente está tóxico porque o teu chefe, a tua chefe, é conivente com uma situação que acontece dentro do teu ambiente de trabalho. Exemplo, sei lá, o pessoal brinca com um sujeito que não gosta das brincadeiras e o chefe permite e ainda vai lá e chuta o morto também, que te brinca. Vai lá e zoa junto. Isso é um ambiente tóxico, entendeu? Então, assim... Se a gente podia fazer um extra só falando do mundo tóxico. Acho que dá, né, galera? Vocês querem aí? Deixa aí nos comentários que a gente faz um extra só do corporativo tóxico. A gente vende máscaras e usa um traje especial anti-radiação aqui para poder falar disso. E a gente pode convidar pessoas que a gente já trabalhou que são tóxicas, mas a gente não vai falar que o tema do dia é esse. Ou pessoas que são projetos de toxicidade, né? Teve um estagiário, não teve, que tava vendendo fofoca da GFI? Comenta isso aí. Eu não sei, eu não li essa. Ele tava vendendo... na próxima semana. Ele tava vendendo fofoca. Estagiário vendendo fofoca da liderança interna. pra galera. Eu aposto 50 reais a fofoca. a Rádio Peão monetizada, né? Eu vi esse caso, que ele era amigo da galera do RH, ficava sabendo, e o RH também é errado de passar, ele vendia dentro da empresa. É um absurdo. E dependendo do nível, ele fala assim, eu te vendo isso, mas isso aqui, ó, é pesado, é R$200. Quer saber? Quero, então tá, pai. É um jeito, um tráfico de influência interno, né? Ele fez um side business dentro da função dele, né? Que interessante. E só pra galera também que, né, segue a gente ficar ligeira com as pesquisas, coisas do tipo, 97% das pessoas acreditam mais em alguma matéria ou algum dado se ele vier com uma estatística. Sim. Isso é uma grande mentira. Não é mentira. Mas como eu acabei de falar 97% e é uma estatística, você falou assim... Você acredita, Você acreditou. Então, vocês estão em casa, não caiam nessa. E você podia falar... E você pode colocar os números em perspectiva para corroborar com a tua tese. Com certeza. Né? Então, assim, é uma questão de narrativa. Né? Esse é um caso especial que é importante, que é a teoria dos grandes números. Eu vou dar um exemplo bem prático, bem rápido aqui. Se alguém não entender depois, eu pego o vídeo que dá esse modelo. Eles têm um crime nos Estados Unidos, certo? Como assim? E o crime nos Estados Unidos cometeram um crime. foi feito por um japonês e uma mulher branca em um carro vermelho. E aí, acham um japonês com uma mulher branca, que são um casal, e um carro vermelho, naquela região. Se prorroga por algumas discussões, o cara foi processado, começou a entrar, mas não achavam provas. A defesa, a promotoria, em desespero, falou, olha, a chance de ter
um casal japonês e uma mulher branca com um carro vermelho, a gente foi medir e é 1 em 1 milhão. Então você não pode deixar solto esses criminosos, porque é muito provável. Sim, entendi. Você está usando um argumento estatístico. Você vai estar mais certo prendendo as pessoas do que não prendendo. É uma falácia dos grandes números, que ninguém percebe. Por quê? Se é 1 em 1 milhão, e na região da Califórnia, por exemplo, tem 5 milhões, já são 5 casais que poderiam estar que na mesma são situação. japoneses com uma mulher branca e um carro vermelho. Ou seja, se você prender um deles, a sua chance de errar é 80%. Porque 4 não são e só um é. Aí você pegou um e falou assim, 1 em 1 milhão. Olha a diferença. Sim. De 80% de erro para 1 em 1 milhão. Você devia ser advogado de defesa, hein, Geiger? Porque você ia defender ali. Eu sou ligeiro com argumento, você deu uma ideia aí, ó. Galera quer Zangão mentorado, depois da outra mentoria vai ser Diegão, depois da outra. Tem um livro muito eu vou bom falar de chama, argumentos vou aí. Vou recomendar aqui, que fala exatamente disso, que é a questão das perspectivas e das narrativas, né? Chama O Sinal e o Ruído, galera. Procurem aí, que é excelente e fala um pouco do que o Daniel Kahneman fala em Rápido e Devagar, né? Como que as histórias, a gente procura montar elas conforme as nossas crenças, né? Então... Isso que vocês estão falando é uma das formas de argumentar. Eu vou, para quem é Zangão mentorado aí, na próxima aguarda, porque isso é importante. Porque, como argumentar? Você vai usar isso com o teu chefe, pares... Vou nessa. Vai nessa, isso é legal. Isso aí eu dou em negociação, mas eu vou abrir um espaço porque é denso. A gente esquece. E a gente engole muita coisa porque a gente não percebe. A gente está recebendo um argumento. Mas, gente, estudem argumentação, estudem estrutura de premissas, estudem filosofia. É importante, cara, porque assim, você se liberta para pensar com o próprio... Sim. Sua própria visão, né? Eu acho.